Olá a todos, sejam bem-vindos ao seu programa A Hora dos Milagres. Este programa começa com a finalidade de trazer força, trazer a direção de Deus para você mudar a sua vida. A mudança é preciso, a mudança tem que acontecer. E por falar em mudança, estamos numa época do ano propícia a isto mesmo. Um novo começo, um novo início, novos projetos, objetivos, metas. Me refiro à mudança de calendário. 2022 acaba, inicia-se o novo ano. Nessas datas comemorativas, as pessoas criam grande expectativa de um novo começo. E já quero começar o programa com uma mensagem do senhor Bispo Domingos Siqueira, diretamente do Campo Pequeno, onde teremos a passagem de ano. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui em frente a esse local muito conhecido em toda Lisboa, que é o Campo Pequeno. Um local onde têm sido realizados muitos eventos. Neste lugar, nós teremos a nossa vigília da passagem de ano. Isso mesmo. No dia 31, nós estaremos aqui às 22 horas. Os portões serão abertos mais cedo. Já a partir das 19 horas, os portões estarão abertos para que as pessoas entrem nesse local. E às 22 horas em ponto, nós daremos início à vigília da passagem de ano, da virada de ano, que terminará por volta da 00h15. Mas qual é o objetivo dessa vigília de passagem de ano? Nós sabemos que, para muitas pessoas, os anos têm sido iguais, ou a cada ano que nasce, cada ano tem sido mais difícil, cada ano as pessoas têm tido mais frustrações. É claro que nós sempre teremos lutas, as coisas nesse mundo vão ficar cada vez piores. Nós não devemos nos iludir com uma suposta melhora no mundo, no geral. Nós sabemos que o mundo, à medida que o tempo vai passando, o mundo também vai piorar cada vez mais. Porém, nós temos a nossa fé na palavra de Deus, ou seja, nós não vivemos de acordo com o curso natural do mundo ou com o curso natural da história. A nossa fé está na palavra de um Deus que criou todas as coisas, o Deus criador dos céus e da terra. Ele faz coisas grandes acontecerem, porque Ele é grande. Como Deus é grande, Ele faz coisas grandes. E olha, Ele não precisa de facilidades. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele age nas maiores dificuldades. Quanto maiores as dificuldades, melhor para o nosso Deus, porque Ele é o Deus das guerras, o Deus das batalhas, e Ele conduz o seu povo às grandes vitórias. Portanto, nós teremos uma vigília para encerrarmos esse ano de 2022 com Deus, na presença dEle, e vamos iniciar o ano novo na presença dEle. Vamos entrar em uma aliança com Ele. Essa passagem de ano será a passagem da aliança com Deus. A melhor maneira, a melhor forma ou a única de nós termos a certeza e a garantia de que seremos bem-aventurados, benditos ao sair e ao entrar, é exatamente em aliança, quando entramos numa aliança com Deus. Vamos terminar esse ano de 2022 com Deus. Todos os anos para você têm sido anos talvez de decepções, frustrações, mas isso vai mudar. Isso vai mudar, porque nesse local nós vamos clamar ao nosso Deus, nós vamos buscá-lo. Convide a sua família, os seus amigos, nós vamos colocar os nossos projetos diante de Deus. Todos temos projetos, todas as pessoas têm seus sonhos, seus objetivos. Nessa vigília da passagem de ano, nós vamos colocar esses projetos diante de Deus. Eu tenho a certeza que você vai terminar bem esse ano e vai iniciar 2023 para um ano de realizações, porque Deus vai à frente. Nós vamos pedir ao nosso Deus
que ele vá adiante de nós, como ele guiou a Josué. Ele disse para Josué: Josué, onde você colocar a planta dos seus pés, eu darei a ti, Josué. Ou seja, nós vamos nessa fé. Deus é conosco. Deus irá adiante de todos nós. Ele nos conduzirá à vitória. Teremos lutas? Sim. Teremos desafios? Sim, teremos. Teremos dificuldades? Sem dúvida. Mas que venham os desafios e as lutas, porque se não houvessem lutas, tampouco existiriam as vitórias. É ou não é verdade? E todas as lutas que você tem enfrentado e que irá enfrentar é para o seu bem. É para que Deus venha manifestar o poder dele na sua vida. Fale então para todos os seus amigos, para toda a sua família. Aqui estão os pastores regionais aqui de Lisboa, Grande Lisboa. Nós estaremos aqui toda Lisboa. Eu convido a todos que estão acompanhando a programação, prepare-se, porque este lugar vai se transformar nesse dia num palco da manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo será derramado aqui. Entraremos numa aliança com Deus neste lugar, renovaremos a nossa aliança com Ele. À meia-noite em ponto, com a Santa Ceia do nosso Senhor. Mas chegue cedo, tá bom? Os portões serão abertos a partir das 19 horas. Que Deus abençoe a todos. A grande passagem de ano, do ano de 2022 para 2023, se dará então neste lugar. Independente de religião, você pode estar conosco, entrada gratuita, para que todos possam participar da vigília de Ano Novo. Certamente a sua vida será completamente transformada. Nós temos algumas pessoas que já estão se preparando com grande expectativa. Convide amigos, familiares e faça como elas. Vamos ouvir. Sou Jandira Nóbrega, venho convidar a todos no dia 31 a estarem presentes no Campo Pequeno, pois tenho uma grande expectativa para este dia, passar a passagem de ano na presença de Deus. Vou estar junto com a minha família, claro, vou convidar amigos e passo por aqui também para convidar a todos interessados, que vai ser uma noite muito abençoada a entrar na presença de Deus. Olá, meu nome é Everton, estou aqui no Templo Maior e estou passando para convidar você para a Vigília da Virada no Campo Pequeno no dia 31, que vai começar às 22 horas. Eu estou na expectativa para começar o ano bem, na presença de Deus, porque eu sei que tudo vai correr bem. E se você também for, o ano também vai correr bem para si. Fica aí então a oportunidade de você poder participar no Campo Pequeno desta grande vigília de passagem de ano. Às 22 horas, chega um pouco antes, já a partir das 19, os portões estarão abertos, você vai poder se acomodar para participar então desta vigília que ficará marcado na sua vida. Imagina, em torno de 10 mil pessoas reunidas ali num lugar muito especial, onde com certeza este dia vai ficar marcado como um novo início. Determine, apesar do ano piorar, o prognóstico não é bom, determine que entrando com Deus, Deus vai te conduzir para que você tenha o melhor ano da sua vida. Creia nisso. Vamos ouvir esse casal que eu conversei com eles há dia, um casal jovem, mas muito maduro. Quem dera que todos os solteiros, viúvos e divorciados tivessem essa maturidade para poder construir e iniciar uma nova família. Eu me refiro ao Umar e a sua esposa. Acompanhe. Eu estou aqui com o Umar e a Vanessa, que estão casados há 1 ano e 4 meses. E como é que tem sido a experiência, o seu casamento? Está dentro daquilo que você sonhou, idealizou? Então, hoje a gente pode dizer que estamos felizes, né? O casamento eu nem digo aquilo que eu idealizei, mas vai para além daquilo que a gente idealizou.
Estamos casados há 1 ano e 4 meses. No início, claro que há aquela fase de adaptação, de se conhecer, mas está cada vez melhor, pastor. Vocês se decepcionaram no amor, tiveram problemas? Sim. Tem aqueles namoricos da nossa juventude. Tive um que de facto mexeu muito comigo e então foi uma decepção para mim. E o que a terapia do amor ajudou, auxiliou para você estar hoje preparada para o casamento? Quando eu fui à terapia do amor, na primeira vez, sempre foi com o objetivo de querer limpar-me, ou seja, retirar todas as bagagens que eu tinha daquele relacionamento que não deu muito bem, e então fui com esse objetivo de limpar o meu interior, de perceber o que é que eu tinha feito de errado, perceber se eu tinha feito certo alguma coisa, e ajudou-me muito nesse sentido, primeiramente. Depois, indo mais vezes à terapia, fui abrindo a minha visão, perceber que o meu companheiro, que eu idealizava, eu até escrevi as características que eu queria dele. No caso não foi o mar, não pensei diretamente é o mar, foi no sentido de eu quero essas características, quero que o rapaz, o homem com quem eu quero manter o meu casamento tivesse X características, e aí fui buscando por isso. Você poderia nos enumerar algumas delas? Porque normalmente a pessoa ela pensa no aspecto físico, na condição econômica. Quais eram assim, os critérios que você tinha na pessoa idealizada? Eu queria uma pessoa, primeiro, que tivesse os mesmos objetivos que eu, que fosse focada, que fosse esforçada, porque eu sou uma pessoa muito esforçada e queria alguém do meu lado que tivesse esse mesmo espírito de esforço, de motivação, de não querer as coisas de bandeja, ir atrás das coisas. Então queria um rapaz que tivesse esse mesmo espírito. Depois que também tivesse essa fé de vir à terapia do amor para juntos crescermos e entre outras, profissionalmente fosse uma pessoa cabeça, no sentido de sei aquilo que quero e sei como conseguir aquilo, e juntos partilharmos, e eu dar o que eu tenho de melhor para ele e ele dar-me o que tenho de melhor para mim, e juntos crescermos. E no seu caso, Marco, em que a terapia do amor te auxiliou? Eu cheguei na terapia com um propósito, né? Fiz um propósito durante 1 ano, porque eu tive um relacionamento que não deu certo. Eu sempre foquei no sentido de, quando eu tivesse uma vida mais estável, depois dos estudos, começar a trabalhar, porque quem casa quer casa, né? E até conheci uma rapariga, né? E que veio ser minha namorada, e é como ela estava a dizer, foi completamente oposto. Novo esforço, novo sacrifício, novo nada. Foi no sentido de conheci, gostei, a aparência, quis namorar, a gente namorou e não deu certo. Então eu vim para a terapia para me curar desse relacionamento que não deu certo, mas acima de tudo para aprender. Ou seja, tirar qualquer chapéu no sentido de que eu já sei isso, ou aprendi disto e aquilo. Não. Vim mesmo zero para aprender como é que deve ser a mulher de Deus que eu idealizava. E foi nesse sentido, durante 1 ano, que eu fiz esse voto. E os ensinamentos te auxiliou naturalmente hoje para você ter um relacionamento saudável, né? Sim, sim. Muito, primeiramente, no interior, não estar ansioso. Quando eu vim na terapia, aprendi que primeiro eu tenho que ser esse homem ideal. Então, essa ansiedade saiu. E eu, olha, se Deus quiser colocar a mulher com 30, com 35, não estava preocupado. Saiu a ansiedade, saiu todos esses sentimentos e foquei naquilo que devia focar, que era em mim, trabalhar em mim. E idealizei muito o caráter, porque primeiro eu errei pelo físico, que eu idealizei o físico. Mas no caso com a Vanessa, minha esposa, eu idealizei o caráter. É isso, tem que ser uma mulher de Deus assim, assim, assim. Eu só idealizei o caráter. Não pensei se teria que ser chinesa, angolano, não importa. Eu só idealizei o caráter. E o caráter foi isso que Deus deu e
me surpreendeu mais ainda. E não foi logo de primeira mão que eu lhe disse sim. Eu posso dizer que lhe disse foi complicado, por isso é que eu queria ver se ele realmente era esforçado, porque eu tinha posto essa característica e então compliquei a vida dele nesse sentido. Disse não querendo dizer sim, ela, né? No início foi ali uma luta. Eu lembro que fui observando e tal, e nós naquela altura, pronto, servíamos na Força Jovem juntos, em cidades diferentes, porque ela era de Alverca e eu daqui do Templo Maior, e as situações foi havendo eventos, coisas que nós tínhamos que estar no mesmo sítio, e eu fui chegando, né? E ela sempre dava aquele fica aquele limite, aquela barreira. Mas, claro, eu tinha a minha vida sentimental no altar, porque além da terapia do amor, eu fui para o altar, e aí é que eu fiquei mesmo descansado, porque se fosse para ser, seria. Se não fosse... Quer dizer, desculpa, o mais importante no fundo foi vocês estarem bem, né? Ter o amor para poder amar e ser amado. Exatamente. E depois, pronto, cheguei a ela, disse que queria conhecê-la, para a gente conhecer o caráter um do outro, trocar umas ideias, e depois começou assim. Um conselho para as raparigas. Um conselho para as raparigas: enumerem as vossas características do rapaz que pretendem e não sejam exigentes, porque ninguém é perfeito. E pensem num rapaz, nas características dele que de facto vá fazer-vos crescer, porque um relacionamento tem que nos fazer crescer de alguma forma. Se for para continuar igual, nem vale a pena ter um relacionamento. Então esse é o meu conselho para todas as raparigas, que confiem primeiro em Deus, que coloquem a sua vida sentimental nas mãos de Deus e que definam realmente o que querem. Para os rapazes, eu digo que falo um bocadinho pela minha história, né? Os rapazes devem focar em ser a pessoa certa, no sentido de, tanto a nível do caráter, ser uma pessoa de Deus, que é o principal, e mesmo sendo de Deus, ou seja, por vezes a pessoa é de Deus, mas, por exemplo, ainda não está, ela quer casar, mas ela não está estável, ainda não, sei lá, não terminou os estudos. Essa parte também é importante, né? Então, os homens, hoje em dia há muitos homens que, por exemplo, às vezes, como é que eu posso dizer, que as raparigas olham e não vê neles uma segurança. Como é que eu vou começar uma família? Como é que eu vou começar algo com essa pessoa se não passa na segurança nenhuma? Ele não tem visão, não tem perspectiva de nada, está aqui, e isso é importante, né? Porque para formar uma família tem que haver isso no homem. O homem é... Tanto o homem como a mulher trabalham no sentido para manter a família, mas o homem é aquele porto seguro. Então, é isso que eu digo a todos os rapazes. O Mário e a sua esposa hoje têm uma família estruturada, apesar de jovens, têm uma estabilidade espiritual, emocional, financeira, e dentro do casamento. Você, na terapia do amor, toda quinta-feira, aprende os segredos do amor inteligente. Talvez a senhora diz assim, quem me dera o meu marido ter esse cuidado comigo, ter essa preocupação, ter esses princípios, esses valores, o meu casamento seria bem diferente. Mas tudo teve um início, e você pode iniciar hoje. Eu estou de plantão no Templo Maior para atender quem precisar, e você pode participar de uma das reuniões, já às 10 da manhã, 3 da tarde, especialmente 8 da noite, hoje, a terapia do amor, na Rua Doutor José Espírito Santo, 36, aí perto do Metro de Chelas. Este é o WhatsApp da Terapia do Amor, 91861-7038. E também temos a nossa rede social, tá vendo aí? Esse é o Instagram. E também temos o Facebook com o mesmo nome, Terapia do Amor Portugal. Você pode estar em contato conosco e estamos de plantão hoje para ajudar a todos vocês. Eu queria falar para todos o que vai acontecer neste sábado, dia 24, às 18 horas, uma grande oportunidade de você estar no aconchego da sua casa com um pão sobre a mesa. Não precisa ser tantos pães como vemos aqui na imagem, mas você preparar um pão, porque o seu Bispo Domingos e a Dona Núbia estarão ministrando uma bênção muito especial para todos vocês, o Partir do Pão.
na sua casa. Está vendo aqui? A bênção para a família em sua casa com o Partir do Pão. O mesmo pão que você vai abençoar às 18 horas ao vivo por uma das plataformas da Universal, você vai poder utilizá-los na ceia com a família. E certamente será muito especial, tá bom? Estaremos aguardando vocês neste sábado às 18 horas, aqui mesmo, por este canal. Os anúncios na televisão enchem-se de famílias felizes e os amigos extravasam todo o entusiasmo com a perspectiva da reunião familiar. Um dos momentos mais felizes para qualquer pessoa é ter a família junta, todos reunidos para a partilha. A mesa da família é isso mesmo, uma união de todos os que se amam. Mas às vezes toda a felicidade dos outros parece servir apenas para que alguns recordem ainda mais o que está em falta nas suas vidas: a bênção da família. Mas ainda existe uma oportunidade para si. No dia 24 de dezembro será realizado a bênção para a família em sua casa com o Partir do Pão, para todos os que buscam a paz para os seus lares. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Reúna a sua família à volta da mesa e prepara um pão, que será consagrado a Deus para que, ao repartir com os familiares pela fé, os seus olhos se abram e haja paz, união e harmonia no seu lar. Sábado, 24 de dezembro, às 18 horas, ao vivo pela Unifé TV, o canal da família, ou a partir das plataformas digitais da Universal. Não perca por nada esta oportunidade de deixar Deus entrar no seu lar. Eu lá na secundária comecei a ver vultos. Eu corria porque eu via uma sombra preta atrás de mim a acompanhar-me. Dava-me crises de pânico, de medo, em que eu tinha desmaios. E eu comecei a tomar 10 comprimidos por dia, porque foi-me detectada uma depressão profunda. Ao ponto de a médica querer internar na psiquiatria. Foi-me detectado um quisto na cabeça. Os médicos diziam que um dia mais tarde, se eu casasse, que não poderia ter filhos. A vontade de viver saiu. Quando eu comecei na secundária, eu lá na secundária comecei a ver vultos. Hoje eu sei que era vultos, mas na altura dizia que havia homens a correrem atrás de mim. E isso aí causou muito medo em mim, ao ponto de eu ter que querer desistir dos estudos. Era um vulto, era algo preto, havia uma sombra atrás de mim. Eu corria muito para a escola, do autocarro, a partir do momento em que eu saía do autocarro até chegar na escola, eu corria porque eu via uma sombra preta atrás de mim a acompanhar-me. Dava-me crises de pânico, de medo, em que eu tinha desmaios. E isso tudo eu não consegui, não quis continuar com os estudos para a frente e desisti, vim para casa. Com os meus 15 anos, foi quando a minha mãe procurou médicos. E eu comecei a tomar 10 comprimidos por dia, porque foi-me detectada uma depressão profunda. Eu vivia isolada num quarto, não falava com ninguém. Eu tive muitos dias sem tomar banho, porque eu não tinha autoestima para nada. Eu vivia um mundo fechado, e isso foi até aos meus 19 anos, mais ou menos, quando tudo, cada vez a ficar o quê? Pior, ao ponto de a médica querer internar na psiquiatria, porque a médica dizia que já não via solução para mim. Tive esse tempo todo sem estudar, porque o meu mundo era a minha casa, era o meu quarto, mais nada.
depois com isso, com muitas idas aos médicos, muitos exames, muitas análises, foi-me detectado um quisto na cabeça. Além do quisto, um problema hormonal, em que os médicos diziam que um dia mais tarde, se eu casasse, que não poderia ter filhos, porque tinha um problema hormonal que não dava para eu alcançar filhos. Se eu já tinha a depressão, então ainda fiquei o quê? Pior, não é? Porque isso não entrava na minha cabeça e eu, principalmente a parte, porque eu sempre quis muito ser mãe, então essa parte de eu não poder ser mãe, isso aí afetou ainda mais o meu estado, não é? Ainda mais, então aí o mundo, não é, desabou, a vontade de viver saiu. Eu chorava muito, eu passava dias a chorar, era uma angústia tão grande dentro de mim que eu fechava no meu quarto e eu chorava muito mesmo. Eu achava que não era capaz para nada, eu tinha medo de tudo, o simples fato de vir cá fora de noite eu não vinha, porque eu tinha medo de tudo, eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de tudo, eu vivia ali cheia de medos. E então, com os anos, isso foi piorando. A tristeza foi aumentando, a angústia foi aumentando, os ataques de pânico foi aumentando, ao ponto de eu nem trabalho eu conseguir, porque a idade foi avançando, a minha mãe foi procurando algo para eu trabalhar, a ver se eu saía daquele mundo. Mas nem não adiantou de nada, porque eu ainda tentei, mas eu não conseguia. Eu tinha aquelas crises de pânico que eu não conseguia estabilizar em lado nenhum. Eu sentia algo a apertar-me aqui tão grande no peito, assim na parte do pescoço, que eu ficava sem ar e de repente estava assim um grito e desmaiava. Há um tempo eu comecei a ter essas crises diariamente. Chegava a uma certa hora do dia em que eu ficava assim, eu gritava muito, alguém está-me a apertar, alguém está-me a apertar, e eu desmaiava. Então eu tinha medo de tudo, eu não tinha medo das pessoas, eu tinha medo de tudo. Eu era uma pessoa que vivia ali naquele mundo. Foi quando eu conheci a Universal que eu aprendi a usar a fé. Eu logo no primeiro dia que eu entrei, um peso muito grande saiu de dentro de mim. Aquele peso que eu sentia, esse peso saiu de dentro de mim. Isso já foi quê? Foi um sinal, foi o que me fez continuar a ir. Não é? Porque se um dia, uma hora que eu estive ali, aquele peso tão grande que eu tinha dentro de mim saiu, então eu disse, não, então eu vou continuar para ver até onde é que vai. E assim foi, comecei a frequentar as reuniões, comecei, não é, a usar a fé e tudo mudou. Primeiro saiu aquele peso, não é, que eu sentia dentro de mim. Depois, com o tempo, aquele medo, aquela angústia que também foi saindo. Com o tempo fui deixando a medicação, comecei a deixar de ver os vultos, já não tinha aquela perseguição, já não tinha aqueles pensamentos na minha cabeça, o medo começou a sair, a angústia, as crises de pânico. Comecei a dormir, a angústia começou a sair dentro de mim, aquele peso, os medos, comecei a ficar sociável com as pessoas, a socializar com as pessoas. Já veio a vontade de querer estudar, comecei a fazer a escolaridade de noite. E aí tudo mudou. Quando eu fui para fazer uma ressonância para eles resolverem o que é que iam fazer, se iam operar, se o que é que iam fazer, o médico chegou ao pé de mim e disse que não sabe o que é que se passou, que já não existia quisto nenhum. Ele disse, não te posso explicar para onde é que o quisto foi, mas o que é certo é que ele na ressonância já não aparece. E eu disse, eu sei o que foi. Não é? Porque na altura já estava há algum tempo na igreja, eu sabia o que tinha sido. Se ali eu tinha sido curada da depressão, o que isto tinha desaparecido, existia uma certeza dentro de mim que aquele problema hormonal tinha saído. Até que eu casei, com o tempo depois casei e engravidei. Isso foi um autêntico milagre, porque há uns anos atrás nunca
na vida me passaria para a cabeça uma transformação desta. Há uns anos atrás não havia expectativa de vida, hoje há. Hoje houve uma transformação, houve um milagre, mas muito grande na minha vida, em todas as áreas. Também arranjei trabalho, casei, tive uma filha, hoje fiquei livre das medicações todas. Hoje é outra Luciana, completamente diferente, com expectativas de vida, com sonhos, que os sonhos continuam, não é? Antes tinha pesadelo, hoje sonho. Hoje eu sei que quem está comigo, que eu posso tudo. A Luciana hoje tem uma nova vida. O verdadeiro Natal é quando o Senhor Jesus nasce dentro de nós. O novo nascimento, o nascimento espiritual. Foi o que aconteceu com a Luciana. Se você quer isso, domingo agora, ao pé da cruz, estaremos com todos vocês no Templo Maior. Como você está vendo esta imagem, domingo ao pé da cruz. Você pode estar certo que o Senhor Jesus vai nascer no seu coração. Você traga o nome da família para colocar ao pé da cruz. Se a Luciana não tivesse chegado ao pé da cruz da salvação, que é a cruz do Senhor Jesus, hoje ela poderia estar debaixo de uma cruz do cemitério, porque a cruz está em diversos locais. No Templo Maior nós teremos a cruz, às 18 horas iremos participar da Santa Ceia e colocar a família ao pé da cruz. Rua Doutor José Espírito Santo, 36, aí perto do Metro de Chelas. Neste domingo, às 9h30, estaremos aguardando você para colocar os nomes da família ao pé da cruz e assim determinarmos a transformação e o milagre que você tanto precisa. Um forte abraço e até lá!